Lucian havia se esforçado ao máximo, alcançando uma impressionante taxa de conclusão de 56% na quarta etapa. Sua pontuação superou surpreendentes 97% de todos os participantes, fazendo a multidão explodir em empolgação. Eles perceberam que talvez tivessem acabado de testemunhar o surgimento de uma lenda. À margem, lágrimas escorriam pelo rosto de Minjing enquanto ele encarava a dura realidade. Apesar de seu desempenho notável, Lucian permaneceu humilde e reconheceu que ainda havia 3% de indivíduos mais rápidos do que ele. Sentiu um senso de humildade e entendeu a necessidade de continuar aprimorando suas habilidades. Os dois instrutores se aproximaram de Lucian, estendendo seus parabéns por suas conquistas recordes. Fubuki se perguntou qual seria seu próximo destino, a câmara de treinamento de combate ou a de treinamento psíquico. No entanto, para surpresa de todos, Lucian balançou a cabeça e olhou para o cardápio do jantar, expressando seu desejo de ir para o refeitório. 3 horas depois, Lucian foi convocado à sala de controle, onde os dois instrutores o aguardavam. Eles queriam realizar alguns testes simples, incluindo a verificação de seus níveis de energia sanguínea. Cada dormitório possuía uma agulha designada para esse propósito, mas, para espanto de todos, a agulha não conseguiu perfurar o corpo de Lucian. Fubuki, aparentemente inabalável com o rumo inesperado dos acontecimentos, enfiou a mão nas roupas e retirou uma agulha dourada de seu bolso no peito, uma agulha normalmente reservada para artistas marciais de nível 5. Não se sabe bem por que ela carregava uma agulha no bolso do peito, mas vamos voltar à história. Lucian estendeu as mãos, permitindo que Fubuki extraísse uma amostra de seu sangue para análise. Os resultados revelaram que Lucian possuía um nível de energia sanguínea de 124,65, indicando sua proficiência como um artista marcial de nível 3. Shin ficou atônito com o resultado, pois fazia mais de uma década desde que ele havia encontrado um artista marcial tão jovem nesse nível. Passando para o teste de força de batalha, Lucian assumiu sua postura de ataque, ativando a técnica do sopro de fogo. Ele a combinou com a técnica estelar de 8 vezes e desferiu um soco com força total. O impacto foi medido em impressionantes 271.920, se aproximando do nível de um artista marcial de nível 5 em termos de força de batalha. Shin não conseguiu conter sua empolgação e deu um tapinha no ombro de Lucian, parabenizando-o por sua graduação no campo de treinamento. Ele informou a Lucian que agora ele tinha liberdade para seguir seu próprio caminho. Justo quando Lucian estava prestes a partir, Fubuki se levantou, sinalizando que ainda havia mais um teste a ser feito. Ela apresentou um cubo flutuante, um mineral raro e especial descoberto há um século, capaz de medir a força psíquica de uma pessoa. Fubuki realizou o teste e sua força psíquica foi registrada em 143,2, com uma pureza psíquica de 4,2. Curioso, Lucian colocou a mão sobre o cubo e uma deslumbrante aura dourada emanou de seu corpo. Um poderoso feixe de luz dourada disparou do cubo ao detectar sua presença. Para surpresa de todos, a força psíquica de Lucian foi medida em 113,5, um pouco abaixo da de Fubuki. No entanto, sua pureza psíquica era surpreendente, 20,3, 5 vezes maior que a de Fubuki. Cada ponto de pureza era conquistado com grande determinação, comparável a torcer uma toalha repetidamente até que se tornasse do tamanho de uma moeda. Intrigada com o rápido progresso de Lucian, Fubuki perguntou sobre seu mentor. Lucian admitiu que, de fato, teve um professor que lhe ensinou uma técnica psíquica única. Quando perguntado sobre há quanto tempo havia despertado seu talento, Lucian revelou que fazia apenas 3 meses. Essa revelação deixou tanto Fubuki quanto Shin sem palavras. Durante a conversa, Lucian aprendeu sobre a existência de uma associação para mestres psíquicos. Ficou claro que despertar um talento psíquico era algo extremamente raro, apenas uma pequena porcentagem das pessoas conseguia despertar um talento, e, entre elas, apenas 1% despertava um talento psíquico, tornando isso um fenômeno excepcionalmente escasso. Compreendendo o potencial de Lucian, Fubuki fez uma oferta generosa. Ela abaixou sua camisa e revelou um colar que emitia uma vibrante luz roxa. Ela então estendeu um convite para Lucian se juntar à associação, explicando que isso lhe proporcionaria a ele recursos valiosos e apoio para seu treinamento. Para autenticar sua filiação, Fubuki retirou o colar e o entregou a Lucian como um símbolo, dizendo para ele levá-lo à associação. Lucian percebeu que precisava de uma maneira de dissipar qualquer suspeita em torno de seu rápido progresso, então decidiu creditar suas conquistas ao seu mentor, enfatizando que nunca havia encontrado seu mentor pessoalmente, mas que havia recebido ensinamentos extensivos dele. Fubuki acreditou em sua explicação, entendendo que, às vezes, mentores preferiam permanecer anônimos. Conforme a conversa continuava, Shin entregou um cartão contendo 5 milhões, incluindo as recompensas pelo desempenho excepcional de Lucian. Lucian ficou paralisado no lugar, fazendo com que Fubuki pensasse erroneamente que ele achava o valor insuficiente. Ela explicou que esse era o valor máximo que podiam conceder e que uma parte significativa do orçamento já havia sido gasta com comida. Fubuki estimou que as refeições de Lucian provavelmente haviam custado entre 7 e 8 milhões. Lucian sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que talvez nunca mais pudesse pagar refeições tão extravagantes novamente. Fubuki enfatizou que, embora o valor do dinheiro não fosse tão significativo, era um gesto de apreço do Distrito Militar do Leste. Lucian examinou o cartão bancário e perguntou se aquilo era uma proposta de recrutamento.
Shin estalou os dedos e confirmou com um aceno. Fubuki então revelou que alguém tão talentoso quanto Lucian estava destinado ao campo de batalha. Ela explicou que artistas marciais recebiam privilégios, mas também havia custos associados a eles. Sabendo que o caminho de Lucian inevitavelmente o levaria ao campo de batalha, eles queriam que ele considerasse ingressar primeiro no Distrito Militar do Leste. Shin, de forma brincalhona, abraçou o ombro de Lucian e sorriu, mencionando uma vantagem do Distrito Militar do Leste. Eles eram conhecidos por terem as soldadas mais bonitas, com pernas longas, rostos bonitos e boing-boing enormes, usando Fubuki como referência. Antes que pudesse terminar sua frase, Shin foi lançado para longe, provavelmente devido à reação rápida de Fubuki, que ficou levemente corada. Fubuki então continuou, afirmando que eles queriam que Lucian representasse o campo e participasse da seleção estelar militar da província do Leste. O propósito do campo de talentos era identificar indivíduos com potencial excepcional. Fubuki perguntou a Lucian se ele entendia o significado de se tornar uma estrela militar. Lucian assentiu, reconhecendo que uma estrela militar é alguém com grandes chances de se tornar um futuro general e um renomado artista marcial de nível 7. Ele sabia que apenas uma pessoa da província do Leste seria escolhida a cada ano. Sem hesitar, Lucian concordou em participar da seleção estelar militar da província do Leste. De fato, viver em uma era onde o destino de toda a raça humana está em jogo exige coragem e determinação extraordinárias. A tarefa de mudar sozinho o curso da história requer um esforço hercúleo e acender as chamas de uma grande revolução. Movido por sua ambição e senso de responsabilidade, ele estava disposto a assumir esse papel monumental. Shin deu uma dica sutil de que o Distrito Militar do Leste possuía a chave para todas as recompensas cobiçadas. Percebendo a oportunidade de conquistar um reconhecimento ainda maior, Lucian entendeu que precisava demonstrar ainda mais de seu potencial oculto. Faltando alguns meses para a eleição, Lucian perguntou se poderia permanecer no campo nesse meio tempo. Ele recebeu a confirmação e rapidamente saiu da sala, deixando Shin rindo sozinho, totalmente ciente de que o verdadeiro motivo de Lucian querer ficar era simplesmente por causa das refeições. Enquanto Lucian partia, Shin e Fubuki observavam com uma mistura de admiração e alívio. Eles sempre haviam sido as estrelas brilhantes de seus respectivos tempos, mas desta vez uma sensação peculiar tomou conta deles, o raro sentimento de inveja pelo talento extraordinário de outra pessoa. No fundo, ambos reconheciam que Lucian estava destinado à grandeza. Ele nunca seria alguém comum e estava prestes a remodelar os alicerces desta era. Lucian seguiu para a Associação de Artistas Marciais na movimentada cidade de Baihe. Seu objetivo era claro, entregar documentos importantes e encontrar o presidente Xiao no 6º andar. Ao se aproximar do escritório, os ecos distantes da voz fervorosa do presidente Xiao chegaram aos seus ouvidos. A secretária, lutando para ignorar o barulho, deu as boas-vindas a Lucian e o guiou para dentro da sala. Lá dentro, um homem de terno impecável se levantou, estendendo um cumprimento cordial a Lucian. Seu olhar pairou sobre ele por um momento antes de lançar um olhar divertido para o presidente Xiao e brincar. Não fique tão chateado, presidente. Nem todo mundo tem o talento da minha neta. Ficou evidente que ele era o avô de Ling, orgulhosamente exibindo a foto dela como papel de parede do celular. Seus olhos, cheios de curiosidade e indignação, exigiram uma explicação para o retorno de Lucian antes da conclusão do acampamento. Mantendo-se sereno, Lucian respondeu calmamente que viera entregar os documentos solicitados pela instrutora Fubuki. O homem de terno ficou ainda mais desconfiado, perguntando-se que tipo de documentos exigiriam a atenção de um presidente em uma cidade relativamente pequena como Baihe. O presidente Xiao pegou o envelope com força e, segurando-o em suas mãos, examinou seu conteúdo. Seus olhos se arregalaram de incredulidade à medida que ele avançava na leitura. Sua expressão mudou do choque para uma mistura de surpresa e satisfação. Com extremo cuidado, ele recolocou os documentos no envelope, garantindo sua segurança. Um largo sorriso se espalhou pelo rosto do presidente Xiao. A instrutora Fubuki havia solicitado especificamente uma ligação com o presidente Xiao, preocupada com a possibilidade de ele questionar a autenticidade dos documentos. Com uma expressão confiante e presunçosa, o presidente Xiao garantiu a todos na sala que não tinha dúvida sobre sua validade. No entanto, já que Fubuki fizera o pedido, ele não viu razão para recusar a chamada. Em questão de segundos, uma chamada de vídeo foi estabelecida e o rosto de Fubuki apareceu na tela. O homem de terno não conseguia acreditar no que via. Era realmente ela. Pouco depois, Ling ouviu a voz do avô e se aproximou animada da tela, mas sua empolgação durou pouco. Fubuki prontamente a repreendeu por seus erros e aumentou sua carga de treinamento para o dia em 10 vezes. O presidente Xiao assegurou a Fubuki que havia recebido os documentos e que os carimbaria imediatamente. Nesse momento, Fubuki revelou uma notícia importante. Lucian representaria toda a província na próxima seleção estelar militar do Distrito Leste. Considerando seu desempenho excepcional, que superava todos no acampamento, não havia mais necessidade de ele continuar frequentando o local. O homem de terno ficou paralisado, sua mente trabalhando freneticamente enquanto se lembrava do monstro que Ling havia mencionado anteriormente. De repente, tudo fez sentido. Lucian era, de fato, aquele monstro. A repreensão de Fubuki a Ling continuou, enfatizando a importância de superar desafios e a necessidade de ultrapassar Lucian. Dominada pela emoção, Ling começou
a chorar, confessando que não queria derrotá-lo. Ela acreditava que não conseguiria igualar sua força, mas poderia sempre encontrar conforto fugindo dele. Quando a ligação estava prestes a terminar, Fubuki informou Lucian que já havia reunido os materiais necessários para a criação de uma arma psíquica, como ele havia solicitado. Ela prometeu enviar a ele a lista de preços e itens em breve, instando a realizar rapidamente a avaliação psíquica para que pudesse fazer as compras por conta própria. Com essas palavras, a chamada chegou ao fim. O presidente Xiao saltou de sua cadeira, segurando os ombros de Lucian em estado de choque. A menção à avaliação psíquica o encheu de orgulho, sabendo que Lucian possuía talentos tão extraordinários. Enquanto isso, o homem de terno ficou cada vez mais constrangido com o desenrolar da situação. O presidente Xiao fez questão de acompanhar Lucian pessoalmente para fora do prédio, oferecendo-se para levá-lo para casa. Ele até estendeu um convite para que Lucian visitasse sua residência, expressando o desejo de cozinhar para ele. Lucian sorriu e disse que aceitaria. Enquanto viajava de táxi para casa, Lucian refletiu sobre o fato de que apenas os fortes eram verdadeiramente respeitados. O taxista, intrigado pela forma como o presidente Xiao o tratava com tanto respeito, não conseguiu conter sua curiosidade e perguntou sobre isso. Lucian sorriu modestamente e respondeu: "O presidente Xiao é respeitoso com todos." No entanto, a conversa foi abruptamente interrompida quando uma enorme placa da Escola de Artes Marciais da Montanha Vermelha caiu inesperadamente no meio da estrada. Essa escola era um lugar familiar para Lucian, onde ele costumava testar sua força em batalhas. A súbita aparição da placa despertou sua curiosidade e Lucian saiu do táxi para investigar. E assim chegamos ao fim do vídeo, espero que tenha gostado. Já deixa o like aí para fortalecer. E caso não seja inscrito, peço que se inscreva, pois isso me ajuda muito e sem falar que não custa nada para você, né? Então é isso, até a próxima, fui.